Shalom! Dando continuidade aos nossos estudos na série Vida Plena, hoje nós queremos continuar vendo um pouco mais sobre o agir do Espírito Santo. E vamos pensar um pouco sobre o Espírito Santo na história. Eu convido você a olhar no Salmo 139, os versos 7 a 13. Salmo 139, de 7 a 13, nós lemos assim: Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Deus está atuante em toda a história, e isso nós vemos claramente, desde o início da criação, como vimos na última meditação. O Espírito Santo está ativo em todo o processo de criação e da redenção. No texto inicial, nós vemos Davi aqui falando claramente da consciência que ele tinha da presença do Espírito, do agir e do mover do Espírito. Por isso ele diz, para onde me irei do teu Espírito? Ou seja, ele tinha consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa, de que ele é ativo e de que ele está constantemente envolvido com a obra de Deus sobre a terra e com as nossas vidas. Agora, quando olhamos os escritores bíblicos de um modo geral, nós vemos que a mesma coisa acontecia com eles. Os escritores bíblicos tinham consciência da pessoa do Espírito Santo. Por isso eles registraram manifestações, as palavras do Espírito Santo, as instruções, os milagres. Então, a Bíblia toda, no Velho e no Novo Testamento, revela o Espírito Santo como pessoa. Aqueles, por exemplo, vamos pensar no tabernáculo. Quando Deus dá a Moisés a revelação do tabernáculo, vamos lembrar de algo. Somente subiu ao Monte Sinai. Só ele viu o tabernáculo e recebeu as instruções. No entanto, quando Moisés desce o monte, Deus dá a ele auxiliares que o ajudaram na confecção do tabernáculo, homens que não subiram e não viram, mas receberam do Espírito Santo a revelação de como deveria ser. Quando olhamos os auxiliares, aqueles anciãos do povo que foram levantados para auxiliar a Moisés, o Senhor disse, olha, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou repartir com eles. E Deus dá àqueles homens sabedoria para serem auxiliares de Moisés em todo o trajeto daquela viagem. Quem era que estava agindo neles? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele agia de forma constante. E no Velho Testamento, nós vemos uma coisa curiosa. O Espírito Santo, ele se manifestava de forma esporádica. Então ele vinha sobre alguém e ele usava aquela pessoa, mas depois ele saía. Então depois, num outro momento, havendo a necessidade, o Espírito Santo vinha sobre alguém e usava aquela pessoa, e aquela pessoa se tornava poderosa nas mãos de Deus, manifestava a graça e poder de Deus, mas depois o Espírito Santo saía. No entanto, Deus tinha um plano completo. O plano de Deus não era o entra e sai, o vem, possui, usa e vai embora. O projeto de Deus era completo, era nos fazer habitação permanente desse mesmo Espírito. Para isso Jesus tinha que vir, e o próprio Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ou seja, o plano de Deus é que pela obra redentora de Jesus, o Espírito Santo viesse habitar em todo aquele que crê.
Eu vou deixar para você aí alguns textos complementares para que você possa aprofundar o seu conhecimento, o seu entendimento dessa verdade. Olha aí em Êxodo 31, Números capítulo 11, Miqueias capítulo 3 e 2 Pedro capítulo 1. Esses textos te ajudarão numa melhor compreensão do tema. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Deus te abençoe.